pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual existe, gente. Nós somos mais espírito do que qualquer outra coisa, porque o nosso espírito, ele viverá eternamente. O corpo envelhece e morre, a alma são os nossos sentimentos, mas o nosso espírito é eterno. E o mais triste de tudo isso é que quem mais acredita nesse mundo espiritual são os maus, são os que realmente são das trevas. Porque nós temos os anjos, que são os anjos da luz, e também existem os anjos das trevas. E nesse mundo espiritual, eles estão sempre ali agindo. Os anjos da luz de Deus, que estão sempre nos protegendo. E os anjos das trevas estão sempre tentando nos destruir. E o que ele faz? Ele usa as pessoas que na infância tiveram traumas, ele entra ali na fraqueza, na mente dessas pessoas e começa a usá-las para que ele possa fazer a obra dele aqui na Terra, tentando destruir a vida de pessoas através deles e tentando levar o máximo de pessoas a ficarem distante de Deus para que eles possam ir para o inferno junto com ele, porque ele já sabe que esse é o destino dele. Eu venho aqui fazer esse vídeo para alertar vocês, para que vocês possam ter essa consciência, para que vocês possam abrir os seus olhos espirituais e que vocês possam enxergar o mundo espiritual, porque ele existe e é algo muito sério. Se você não tem essa consciência, o inimigo vem na tua vida, ele pinta e borda, ele te destrói e você não tem como se armar contra ele com as suas armas espirituais que Deus nos deixou. O inimigo, eu não gosto de ficar falando aqui, o diabo, o Satanás, tudo esses demônios, o que eles mais querem é que ninguém acredite que eles existam. E ele consegue muito fazer isso. Por quê? Porque se você não acredita que ele existe, como é que você vai se proteger e se defender? Você não vai se preocupar, você não vai fazer nada e aí ele age, ele te manipula, ele pinta e borda na sua vida e você não tem consciência de que é ele. Eu, por exemplo, fumei anos da minha vida e eu achava que, porque é prazeroso, eu achava legal, eu achava bonito, eu gostava, eu pensava no prazer da minha carne. E durante anos eu perdi da minha vida fazendo algo que não era a vontade de Deus para minha vida, porque eu não tinha essa consciência. A partir do momento que eu tive consciência que eu sei que isso não vem de Deus, se não vem de Deus, vem do diabo. Por que que eu vou fazer isso comigo mesma? Mas Deus é tão maravilhoso que na maioria das vezes que nós fazemos as coisas que são ruins para a nossa vida, você já fez promessa? Eu, quando eu fumava, eu falava, Senhor, eu prometo isso e isso para conseguir algo que eu queria muito, eu vou parar de fumar, eu prometo que eu paro de fumar se eu conseguir isso. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele vai e te dá aquilo que você pediu. E você acha que Deus precisa que você dê para Ele alguma coisa? Se Ele é o dono de tudo? Se Ele tem todas as coisas a hora que Ele quiser? Ele não precisa que você dê nada para Ele. É um sacrifício, lógico. Mas Ele se alegra porque você dando isso, né, como sacrifício para Ele, você está fazendo bem para Deus? Não, lógico, indiretamente para Ele sim, porque Ele te ama. Mas você está fazendo bem para você mesma. Você se sacrifica, você diz a Deus que se acontecer aquilo, você vai deixar de fazer algo que só faz mal para você. E Deus vai te dar o que você pede e muitas vezes a gente ainda continua fazendo aquilo e não consegue cumprir com nossas promessas. Pelo menos eu prometi várias vezes até que chegou um ponto que eu falei, eu não vou mais prometer nada. Porque eu já estava com vergonha, já estava me sentindo mal porque eu prometia e eu não conseguia cumprir. E Deus diz que é melhor a gente não prometer se a gente não for capaz de fazer aquilo. Então eu parei de prometer e graças a Ele, a ajuda dEle, o poder dEle, eu consegui. Ele usou a vida da Bianca Toledo, que eu já dei um testemunho sobre como eu parei de fumar. E graças a Deus foi algo assim, foi um milagre, foi instantâneo, depois da oração. Nunca mais eu coloquei um cigarro na minha boca, graças ao Deus Todo-Poderoso, meu Pai amado, que cuida de mim e me protege de todo o mal. Mesmo sem eu saber que era o inimigo que estava ali usando através das minhas carências, das minhas preocupações, das minhas emoções, ele estava ali usando o cigarro, como ele usa na vida de muitas pessoas, a bebida, para tentar
encobrir aquilo que está ali dentro na tua alma, né, na nossa alma, que ainda não foi curado. Então, o importante realmente é buscar a Deus, que Ele vai e cura você, e assim você está livre desses vícios, que nada disso vem de Deus. Pelo contrário, vem do diabo, dos demônios que estão aí por todos os lados, usando pessoas que têm transtornos de personalidade, que sofreram na infância, que acabam se tornando sociopatas, outros que já nascem com essa tendência para o mal, que são os psicopatas. E eu creio que são essas pessoas que ele usa no mundo espiritual, porque ele precisa de uma pessoa, ele precisa de uma mente para pensar e agir por ele. E assim ele faz. Até que essas pessoas tenham consciência disso, tenham temor a Deus e saibam, porque eles sabem que um dia a vida terá fim aqui na terra, a carne não será eterna e somente o que continuará é o espírito. E eu vou contar aqui pra vocês uma experiência que aconteceu comigo, foi a única, e eu não digo que eu espero que tenha sido a última, porque muitas vezes as coisas que acontecem com a gente no mundo espiritual é para nos revelar algo. No momento é um pouco assustador, mas que te traz uma fé mais elevada, que te mostra realmente o quanto Deus está contigo. Foi isso que eu senti, o quanto Deus é todo poderoso e que a gente não precisa temer mal algum, porque Deus está no controle de tudo. Tem algumas passagens na Bíblia que eu vou ler aqui agora que fala sobre o mundo espiritual. Diz assim: os espíritos existem e foram criados por Deus para a sua glória. Eles estão sujeitos a Deus. Nem o próprio Satanás podia tocar em Jó sem a permissão de Deus. Todos os espíritos estão sujeitos a Cristo. Então, Deus criou até eles. Tudo tem um propósito maior de Deus que muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos, mas nada é feito através desses espíritos que não seja ali passado pela autorização de Deus. Nada. Então Deus, ele está no controle de tudo e nós temos que crer nisso e sabermos não temer e saber que Ele é o Todo-Poderoso, que somente Ele que a gente precisa para combater esse mal, nos proteger com a armadura espiritual de Deus que Ele nos deixou. Oração, jejum, obediência ao Senhor, todas essas coisas nos protegem de todo o mal. Então, o que aconteceu na minha vida? Eu estava passando por algumas situações com algumas pessoas e eu nem sabia. Eu não tinha consciência sobre isso. Mas eu sempre buscando a Deus, Ele sabe tudo que eu estava passando, a dor, às vezes, muitas vezes inconsciente. Mas Ele sempre cuidou de mim, sempre me levantou, mesmo sem eu saber que isso estava acontecendo no mundo espiritual. E eu tive uma revelação de Deus, que eu já contei num testemunho que eu dei aqui antes também, falando sobre abuso emocional. Foi uma revelação que, eu digo revelação, é tudo aquilo que somente Deus poderia te mostrar. Se não fosse Deus me mostrar, eu nunca ia imaginar, eu nunca ia saber. Então isso sim é uma revelação de Deus, porque somente com essa revelação eu pude ter os meus olhos espirituais abertos. Logo em seguida que isso aconteceu, eu fui almoçar com meu filho no restaurante. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Foi muito forte, estranho, mas ao mesmo tempo muito interessante. Vou explicar aqui o que aconteceu. Eu cheguei no restaurante, sentei para almoçar e estava ali com meu filho, ele estava brincando, a gente conversou um pouquinho, ele estava ali depois jogando o joguinho dele e eu estava ali mexendo no meu celular. De repente, não sei se já aconteceu com vocês que às vezes você tem a impressão de que tem alguém olhando para você. Eu senti que tinha alguém me olhando, mas eu senti ao mesmo tempo algo no meu espírito. Nunca tinha acontecido antes, mas eu senti que era algo diferente de tudo que eu já tinha acontecido. Mas eu não tinha consciência ainda sobre isso. Eu olhei, nesse momento que eu levantei o rosto, que eu olhei ao redor, eu vi uma senhora forte com a família, me olhando. E ali me chamou a atenção, mas quando ela me olhou, foi muito estranho, cara. Foi muito até difícil de eu explicar com palavras, tá? Eu tô recordando a cena.
Eu contei isso para essa amiga que eu comentei no vídeo que eu falei sobre abuso emocional e ela ficou muda no telefone porque ela sabe que existe. Por isso que eu digo, nós que somos filhos de Deus, temos que ter a consciência desse mundo espiritual. Eles sabem que existe, porque eles são do mal. Eles acreditam mais no mundo espiritual do que nós, que deveríamos acreditar. E aí que eles fazem muito dessas coisas tentando destruir, conseguem muitas vezes destruir vidas, famílias, casamentos, por causa da nossa falta de conhecimento. Abra os seus olhos espirituais e escuta bem o que eu vou falar aqui, porque existe esse mundo espiritual. Ele é muito mais visível e real do que nós imaginamos. Nós estamos muito voltados à nossa carne, né, às nossas emoções, mas o espírito tem que prevalecer. Ele que é o que vai realmente nos mostrar essas coisas que muitas vezes parecem ser invisíveis, mas não são. Pede a Deus, ora a Ele, pede para Ele abrir seus olhos espirituais que Ele vai fazer. Então, aí eu estava no restaurante e quando eu vi essa moça me olhando, no mesmo momento que ela me olhou, eu senti um medo, um pavor dentro de mim, porque ela não falou nada para mim. Era como se o meu espírito estivesse falando, nós estivéssemos falando em espírito. Mas no momento que ela me olhou, eu senti na hora que era um espírito do mal. E eu pude sentir, porque ela não me olhou com cara feia, nada, ela só me olhou. O olhar dela, como nós estivéssemos conversando em espírito, eu pude sentir a raiva dela por mim, meu espírito, como que o meu espírito de luz de Deus incomodou ela de uma maneira onde, imagina, eu estava ali com meu filho conversando, olhando no celular e eu senti aquilo. E no momento que eu olhei para ela e que eu senti essa coisa bem negativa e ruim, uma raiva, eu senti uma coisa, mas ela não demonstrou, ela nem falou comigo, mas no espírito sim. E eu desviei o olhar, me deu um pavor, assim, eu abaixei o olho e falei, gente, que coisa estranha. Nesse momento eu fui pensando comigo, em pensamento, que coisa estranha, nossa, que isso nunca me aconteceu, me deu um medo. Nesse mesmo momento veio o Espírito Santo de Deus e falou para mim, você não precisa temer. Você não tem o que temer, porque eu, que sou o Espírito Santo de Deus que habito em você, sou muito mais forte e poderoso do que ela, do que o que está nela, né? Do Espírito que está nela. Gente, me veio um poder de Deus, uma força. Então aí eu levantei o olhar e encarei ela. E aí eu olhei para ela e em espírito novamente, eu olhando no olho dela, eu falei, né? Falei não com palavras, vocês entenderam. Eu falei exatamente isso que Deus falou pra mim. Eu olhei bem no olho dela e eu falei, eu não tenho medo de você, porque Deus que habita em mim é muito mais forte e poderoso do que você. Ele te destrói assim, ó, num piscar de olhos. E aí ela se sentiu intimidada e desviou o olhar. E acabou, é como se tivesse, como num piscar de olhos realmente sumiu aquela sensação, aquela coisa negativa que eu estava sentindo no ambiente, aquela energia pesada, negativa. Nunca tinha acontecido isso comigo. E eu contei isso para essa minha amiga, que era minha amiga, que eu achava que era, mas que ela também é do lado das trevas, usada pelo inimigo. Ela ficou quietinha, eu ainda falava para ela, olha, só tô contando para você porque eu sei que você vai acreditar, eu confio em você. Se eu falar isso para outra pessoa, vão achar que eu tô ficando doida. E ela quietinha, prestando atenção, e eu falei, agora que eu tenho mais certeza do que nunca de que existe realmente o mundo espiritual. Fiquei um pouco assustada, eu confesso, mas eu também senti muito forte o poder de Deus e me senti como que ousada, me senti cheia do poder de Deus ao ponto de encarar o inimigo e derrubar ele ali, no mundo espiritual. E eu tô aqui falando sobre isso por quê? Por quê? Porque se você não tem a consciência de que esse mundo espiritual existe, que ele age através de pessoas colocando pensamentos, te colocando para baixo, aos pouquinhos tentando tirar tua autoestima, porque ele é muito astuto, o inimigo. Ele vem, ele te elogia, ele sabe exatamente o que você gosta e o que você não gosta, ele vai usar essas pessoas próximas de você, no meu caso era uma pessoa muito próxima, falava todos os dias no telefone, mas todo dia era o veneninho sendo jogado ali, tentando destruir, eles tentam de tudo fazer com que você não acredite em si mesmo, que você não se ame, porque eles não se amam. Então eles, como Deus diz, o inimigo, ele é horrível, ele é mau, ele sabe disso e ele sabe o fim dele, que é ir pro inferno e ficar lá sofrendo eternamente.
Então o que ele quer fazer? Ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele para sofrer junto com ele, porque ele odeia todo mundo, ele não quer ver ninguém feliz. Só que ele usa as pessoas aqui que são pessoas que não têm... Na verdade, elas têm consciência, a maioria tem consciência da maldade, elas fingem, né, que elas são uma pessoa boa, porque ele consegue muito bem fingir, se passam por anjos muitas vezes, parecem ser pessoas iluminadas. Por isso é importante também você tomar muito cuidado com quem você fala, não conte seus sonhos, conte para Deus, porque Ele é o realizador dos seus sonhos. Ele é o único capaz de concretizar, te dar todas as forças e armas necessárias para que você vá e consiga atingir aquele objetivo que é o propósito dele, os sonhos dele para a sua vida. Só ele precisa saber dos seus sonhos, porque essas pessoas que são usadas pelo inimigo, o que elas vão fazer? Elas vão jogar energia negativa, pensamentos negativos, e vão fazer de tudo para que você não consiga chegar aonde você deseja chegar, conquistar assim o seu sonho, porque eles são destruidores de sonhos. Eles não têm sonhos e eles querem assim destruir os seus sonhos. E eu lembro que essa minha amiga, ela dizia assim: ai, você está destruindo meus sonhos. Gente, eles que destroem os seus sonhos e ainda tenta fazer você achar que é você que está destruindo o sonho deles. É assim que eles agem. É de um jeitinho tão inocente que parece que você que é o ruim da história. Você acaba se sentindo culpado de tudo, porque eles têm o dom de manipular e fazer essas coisas para entrar na sua mente e assim você ficar mal com você. Muitas pessoas entram em depressão, tiram a própria vida. Parece algo muito inocente, mas isso pode destruir uma vida. Então fiquem atentos, abra seus olhos espirituais, tenha total consciência de que esse mundo existe e não tenha medo. Fique perto de Deus, porque a única maneira de você estar protegido de todo o mal é estar buscando a Deus, recebendo da palavra de Deus, que é luz viva, que é vida para a tua vida, para a tua alma, para as suas células, para o teu organismo, para o teu corpo, para a tua mente, para tudo, para tudo. Fica perto de Deus, cuida de você, cuida da sua mente, cuida das pessoas que estão perto de você, para que você saiba exatamente com quem falar, o que falar, como falar. Esteja protegido através de oração, obediência a Deus e tudo ficará bem, em paz, tranquilo. Porque o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas se você tem Deus na sua vida, você não se preocupa com nada disso, porque o inimigo não pode te tocar. Deus não permite que ele te toque. E Deus vem para quê? Para trazer vida, vida em abundância. Fica perto de Deus, busque a Deus, seja obediente a Deus e não se preocupe, porque Deus é contigo, Deus é maior e você é vencedora. Em todos os momentos teremos aflições aqui, mas todas com vitória. Todas nós venceremos com a ajuda de Deus, sempre. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Não são as pessoas, são esses demônios que usam as pessoas para fazer o que eles querem fazer aqui. Eles tentam, e a única maneira que você tem para que ele não te toque, para que ele não consiga destruir a tua vida, não te leve a uma depressão, não te leve a duvidar de si mesmo, que você possa sempre se amar, ter a sua autoestima, saber, acreditar em você mesmo, saber que Deus habita em você, que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele te dá tudo aquilo que você precisa, todas as armas necessárias para você ser um vencedor e ter uma vida maravilhosa e abundante aqui na Terra. Então fica perto de Deus, cuida de si mesmo, cuide da sua mente, saiba que o mundo espiritual existe e seja totalmente consciente disso para que o inimigo não seja capaz de tocar em nenhum fio dos seus cabelos. Em nome de Jesus, eu deixo aqui essa mensagem para vocês, que vocês possam refletir sobre isso e escreva aqui embaixo se você já teve também uma experiência, uma revelação de Deus ou algo assim no mundo espiritual, e que possa agregar aqui a nossas vidas também o seu testemunho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!